Nesse vídeo nós vamos aprender como vamos proceder para escrever código para a plataforma da disciplina. Então é o vídeo inicial onde eu vou apresentar a plataforma, vocês já estão vendo ela aqui, e depois, com um exemplo, eu vou mostrar como a gente faz para escrever código, quais softwares são utilizados e como eu faço para descarregar esse código e verificar o funcionamento do código escrito na plataforma que a gente escolheu para ministrar esse curso. Vocês veem aí na tela o kit que a gente chama de Tiva da ELTE. Ele é composto então de um Tiva Launchpad, que é essa plaquinha pequena. Ela é comprada da Texas. O part number dela é TM4C123GXL. E nessa plaquinha então eu tenho um processador, que é o TM4C123GPM, e toda a parte necessária para descarregar o código e depurar o código que vai rodar então nesse processador. Como suporte à disciplina, eu também desenvolvi esse kit de desenvolvimento, que tem alguns periféricos didáticos que a gente vai utilizar ao longo do curso. Eu não vou passar detalhes de todos os componentes aqui, porque a gente vai ter vídeos específicos sobre cada um deles. Por hora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o esquemático dessa placa e a gente vai acompanhar isso então nos vídeos posteriores. Eu vou começar então pelo processo de gravação. Para gravar esse kit aqui, a gente vai utilizar a porta USB do gravador. A gente pode observar no kit que a gente tem duas USBs. Essa aqui é o USB do processador. Eu só vou utilizar se eu tiver escrito o código que acesse a USB. A USB de gravação é esta USB aqui de cima. Eu tenho que tomar muito cuidado com esses conectores, porque eles são bastante frágeis. Então, a primeira dica que eu deixo aqui nesse vídeo é em conectar, né? Eu vou utilizar um cabo micro USB e sempre que eu for conectar esse cabo, eu tenho que tomar muito cuidado e segurar o conector por aqui, ó, como eu estou fazendo. Por que isso ali? É muito fácil eu aplicar uma força um pouco maior aqui nessa parte do conector e acabar formando uma alavanca que vai arrancar esse componente e eu vou perder o kit por causa de um conector USB. Então, sempre que vocês quiserem desalimentar ou alimentar a placa, eu sugiro que vocês ou puxem ele pelo lado do computador, né? O lado A do cabo, ou então utilizem esta chavinha. Quando ela está toda aqui, digamos, na direção oposta do conector, a placa está desligada, e quando eu coloco ela para cima, a placa então vai ficar ligada. Economizem esse conector. Outra coisa é que se eu ficar colocando e tirando muito esse cabo aqui, o conector acaba gastando e eu perco todo o meu kit porque o conector está gasto e começa a dar mau contato. Então essa é a primeira dica que eu dou para quem for programar esse kit. Então agora eu vou conectar este lado aqui, o lado A do cabo USB no meu computador e mover a chavinha aqui para o lado da USB e a alimentação do meu kit vai funcionar. Eu tenho também uma fonte alternativa de alimentação. Eu posso alimentar o meu kit por esse conector que aceita algo entre 6 e 12 volts. Nesse caso, se eu quiser depurar, eu posso isolar os 5 volts da alimentação do PC dos 5 volts que são gerados a partir do 9, então, que foram alimentados aqui. Para isso, eu posso utilizar esses 2 jumpers aqui para isolar isso aí. A gente vai ver mais detalhes desse procedimento quando formos trabalhar com motores, né? Geralmente eu utilizo essa placa aqui com esse tipo de alimentação quando eu utilizo motores de passo ou motores DC aqui nesse kit. Agora que a gente já aprendeu como conectar o kit no computador que a gente vai utilizar para desenvolver, resta a gente saber que software que vai ser utilizado no processo de gravação. Aqui na tela, então, eu já tenho 3 pacotes de softwares que vão ser utilizados para a gravação do nosso kit. O software principal que a gente vai utilizar é o Code Composer Studio, que é de fato a IDE
fornecida pela Texas Instruments, gratuitamente para esse kit que a gente vai utilizar, e é nela que a gente vai digitar todo o código que vai ser depois programado no nosso kit. Para apoiar o nosso desenvolvimento, a gente também vai instalar o TivaWare Peripheral Driver Library, que seria um pacote de software dos drivers dos dispositivos do nosso kit da disciplina. Um último software que a gente vai utilizar é o TeraTerm. Ele é um software de terminal também gratuito. Eu vou colocar o link para esses 3 softwares na descrição do vídeo. A gente vai ver nos próximos momentos como utilizar o TeraTerm como um terminal de comunicação entre o nosso kit e o computador. Mais ou menos como funciona o terminal do PC que a gente utilizava para fazer printf e scanf. Agora nós vamos executar o Code Composer e a primeira tela que aparece quando eu executo é ele me perguntando onde eu quero salvar a minha workspace. A workspace é o diretório que vai conter todos os arquivos que eu estou editando. Então é um diretório muito importante para a gente. Como dica, eu digo para vocês não colocarem nomes especiais aqui, com acentos e espaços, porque eles dão problemas na compilação. O que eu sugiro para vocês é deixar um nome muito curto, como por exemplo esse, que vem como padrão. Eu vou então selecionar o padrão e clicar em Launch para que eu execute o meu Code Composer. Então, essa é a janela inicial do Code Composer. É aqui que a gente vai começar a digitar o nosso código. Em sistemas embarcados, é muito raro que eu inicie um projeto do zero. Porque quando eu programo para computador, toda a inicialização do computador já foi feita pela BIOS e pelo sistema operacional. Aqui no meu kit, não. É o meu próprio código que vai ter que inicializar isso. E este é um código não muito trivial de ser desenvolvido. Dessa maneira, a gente sempre parte de um exemplo pronto fornecido pela Texas Instruments, nesse caso. É aí que entra o TivaWare. O TivaWare, depois de instalado, ele vem com vários exemplos que podem ser utilizados aqui nesse kit. A gente vai partir de um exemplo pronto da Texas para digitar o nosso código. Mas nesse primeiro exemplo, a gente vai somente importar um exemplo da Texas e ver se o nosso processo de gravação funciona. Para isso, eu vou vir aqui em File, Import. Neste momento, eu escolho aqui Code Composer Studio, CSS Projects. Agora eu tenho que navegar aqui para a pasta onde estão os exemplos do TivaWare. Eu clico aqui em Browse e a pasta padrão, então, é a pasta CTI. Eu sugiro que essa pasta não seja alterada, que a gente deixe nesse diretório. Então aqui se encontra o TivaWare que a gente instalou e tem uma pasta de exemplos, boards, com todas as placas que o TivaWare suporta. A gente vai procurar aqui a EK-TM4C123GXL, que é o nosso kit, Launchpad, e clicar em OK. Nesse momento, o Code Composer vai escanear a pasta inteira e aqui todos os exemplos já vão aparecer. Vocês podem explorar esses exemplos, mas os que a gente vai utilizar aqui na disciplina, geralmente são o Blink e o Hello. Eu vou pedir para importar os dois e clicar em Finish. Quando esse processo terminar, a gente vai ver que esses dois projetos vão ser copiados lá do diretório da Texas para o meu diretório de trabalho e também vão aparecer aqui no Project Explorer. Como é que eu faço para gravar esse código no meu kit? Depois que eu acabei de digitar o código, eu vou ter que compilar ele e ver se de fato eu escrevi tudo certinho, não tenho nenhum erro para corrigir. Para fazer isso, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui em View e abro a janela Problems. Depois eu clico com o botão direito em cima do meu projeto e vou em Build Project. Uma nova janela vai aparecer, que é a janela de console, onde todas as informações de compilação vão aparecer, né? Essa janela costuma ser difícil de ler, então é mais fácil eu vir na janela Problems e ver se algum erro aconteceu. Naturalmente, como esse é o exemplo da Texas, eu não vou ter nenhum erro, ele já está funcionando de acordo. Eu vou forçar um erro aqui no meu arquivo. Eu vou, por exemplo,
tirar esse ponto e vírgula aqui, justamente da linha que está falando Hello World. Eu salvo o meu exemplo e vou recompilar para ver o que acontece. Na hora que eu dou um build, a gente pode observar que o console mostrou um monte de opções, um monte de erros, e esses erros estão sumarizados aqui no Problems. Expected a semicolon, como a gente ia esperar. Eu vou corrigir o erro e compilar novamente. Compilei, nenhum erro. Agora eu posso descarregar esse código para minha placa. Para fazer isso, eu clico aqui na baratinha, o ícone de depuração, e o Code Composer vai pegar o binário gerado e descarregar para a placa. Depois de carregado o código, eu posso reparar que então o Code Composer está aqui no comecinho do main, esperando que eu execute esse código. A placa já está gravada, mas o código não está rodando porque ele está parado aqui nessa posição. Se eu quiser ver o que o código faz, eu posso simplesmente clicar aqui no play. A hora que eu apertar no play, eu posso observar que agora eu tenho o meu exemplo rodando. Além de falar hello, o que acontece nesse exemplo é que o LED azul do kit fica piscando. Mas se eu quiser ver a saída do meu processador, eu acabei de gravar um exemplo que fala Hello World. Como que esse exemplo fala hello? Pela porta serial. Por enquanto, a gente vai abstrair o funcionamento da porta serial. A gente vai simplesmente utilizar essa porta como um terminal, igual ao terminal do computador que a gente utilizava para fazer printf e scanf. Para ver a saída que o meu processador gera, eu tenho que utilizar a porta serial. Mas como? Se esse computador que eu estou utilizando não possui porta serial. Toda vez que eu conecto o meu kit num computador, além dele criar uma interface de depuração que serve para eu gravar e depurar meu código, os drivers também criam uma porta serial virtual. É essa porta que eu tenho que ler para ver a saída do kit. É lá que o meu processador escreve. O software que eu vou utilizar então para ler a porta serial virtual do meu kit é o Teraterm, cujo link para download, também é um software gratuito, eu vou adicionar também na descrição desse vídeo. Como é que o Teraterm funciona? Quando eu executo ele, ele vai pedir aqui então para eu acessar uma serial. Como eu havia dito, porta virtual serial do Stellaris, que é o nome antigo do tipo, com 7. Esse número aqui vai poder variar, tá? O que importa é ser a Stellaris Virtual Serial Port. Depois de abrir a porta, eu venho aqui em Setup, Serial Port. Os parâmetros de comunicação do meu kit são sempre 115.200.8N1. A gente vai ver detalhes desses parâmetros quando a gente aprender a utilizar a porta serial e configurar. Clicando em OK, eu não observo nada. Por quê? Porque quando eu executei o código, a minha porta serial ainda não estava aberta. Então o software aqui não capturou o que teve na saída do meu kit. Para ver alguma coisa aparecer aqui na tela, o que eu posso fazer é resetar o meu processador. Quando eu reseto o processador, então o código vai ser executado de novo. Vamos ver o que acontece então. Este aqui é o botão de reset do meu kit. E depois de resetado eu tenho então o Hello World. Outro procedimento que eu posso fazer é a execução do meu código passo a passo. Isso é uma grande vantagem de utilizar o Tiva Launchpad, que já vem com debugger embutido. Eu não preciso pagar mais para inspecionar o meu código rodando no hardware real. Quando eu reprogramo meu exemplo, o código então fica paradinho, esperando com que eu execute. Da primeira vez eu cliquei direto aqui no play e o código saiu executando. Mas eu também posso utilizar aqui o menu Run, Step Over e executar isso passo a passo. O atalho do Step Over é F6, então eu vou
dando passos aqui no meu código. Run, step over, run, step over. A gente não vai entrar em detalhes o que essas linhas fazem, elas estão inicializando o processador, mas a parte que me interessa é aqui o Hello World. O que eu vou fazer? Vou colocar um breakpoint aqui. Dou 2 cliques aqui na frente da linha, e daí quando eu mandar executar esse código, se a execução passar por esse ponto, o processador vai parar e esperar a minha ação. Vamos fazer aqui, ó. Parou. Ele está com a linha grifada, esperando minha ação. E quando der um passo, o que eu vou observar é que Hello World vai aparecer no meu terminal. Vamos fazer aqui. Run, step over. Logo depois do step over, o que eu observo então é Hello World escrito no meu terminal.